Calma aí. Deixa eu mudar aqui. Opa! Oi! Pessoal do Facebook também, boa tarde. Eu tô ficando metida, tá? Agora eu tô fazendo pelo Instagram e pelo Facebook. Ai! Como diz a minha musa Ana Rizum, eu tô ficando metida, tô ficando esperta. Deixa eu ver aqui. Se já tem alguém. Vamos lá, deixa eu colocar aqui o nome da live, galera. Deixa eu colocar aqui para quem estiver entrando. Como manter o diálogo com seu adolescente. Ok. Publicar. Fixei o comentário. Muito bem. Olá, gente. Olá, Aline. Tudo bem? Flávio, tudo bem? Flávio trabalhou comigo. Olá, Aline. Bom, gente, eu não vou ficar olhando muito para cá, ou vou olhar para cá de vez em quando, tá? Porque eu tô com os dois celulares aqui, para um pelo Facebook e um pelo Instagram. Então, na verdade, eu vou ficar olhando para os dois lugares e não fiquem incomodados, tá? Porque realmente eu tô fazendo as duas coisas ao mesmo tempo. Então, mandem seus coraçõezinhos aí, enviem essa live para pessoas que possam ter interesse nesse tema, que é um tema realmente muito importante. Na verdade, essa live eu tô fazendo por conta de que a gente tem essa demanda no consultório, né? E dialogar, na verdade, falar com os pais, né? Ter um tempo do psicólogo com os pais é uma das ferramentas que a gente tem no consultório, tá? Para atendimento de crianças e adolescentes, tá? Então não existe atendimento de crianças e adolescentes sem a ferramenta chamada orientação aos pais, tá? Então a gente para uma vez por mês, uma vez de, enfim, um mês e meio, para dar essa orientação para os pais, porque muitas das vezes as crianças são crianças e adolescentes, tá, gente? São só a ponta de um iceberg, na verdade, estão só apresentando um sintoma do que está acontecendo na casa, tá? Como são muito sensíveis e não têm a capacidade de esconder como a gente tem, então muitas das vezes os comportamentos delas, né, se modifica rápido, né? Então a gente já tem esse comportamento aí rápido, né, em transformação, e a gente faz essa orientação para os pais, porque sempre vai passar por eles, porque as crianças, adolescentes, ainda não têm o discernimento completo para fazer isso sozinhas, tá? Então por isso a gente, oi, Vivi. Por isso a gente, né, a gente conversa com os pais, orienta os pais, para que eles, na verdade, façam parte integrante. Na verdade, os pais são coterapeutas dos psicólogos, para que esse ambiente desse adolescente possa ser melhor, melhor vivido, melhor, tenha maior capacidade de saúde, tá? De acordo com a ajuda desses pais, né? Que vão precisar também modificar seus comportamentos. A câmera de lado, onde é que você tá, Vivi? Você tá no Facebook ou tá no Instagram? Não sei. Fala aí. A câmera tá de frente, não sei. Do Instagram tá de frente, a do Facebook tá de lado, tá? Então, que a gente tem, né, com esses pais, né, de que
que eles vão precisar possivelmente mudar os seus comportamentos para tornar o ambiente dos adolescentes e da casa deles, tá? Um ambiente mais tranquilo, um ambiente de paz, um ambiente que tenha firmeza e gentileza, generosidade, afeto, tudo que a gente gostaria para dentro da nossa casa, né? Então vamos lá, vamos começar essa live para que eu possa entregá-la em 50 minutos. Olá, oi Juan, você, tudo bem com você? Amigo da Vivi, enfim, agora é amigo meu também, né? Então vamos lá. Então vamos começar, né? Como manter o diálogo com o seu adolescente, né? Como manter o diálogo com o seu filho, né? Então, assim, eu queria começar isso tudo fazendo uma provocação, né? Uma pergunta para vocês, né? Então, primeira pergunta, né? Da onde vem a ideia de que para levar uma criança a agir melhor, antes a gente precisa fazê-la se sentir pior? Grande pergunta, concordam? Porque assim, então, para que ela haja melhor, no nosso imaginário, a gente acaba fazendo com que ela se sinta pior, tá? E aí a gente, primeiro, né, grita ou dá aquela palmada, né, bate na criança, achando que assim ela vai agir melhor, né? E aí a gente para realmente para pensar na gente mesmo, né? Quando que a gente conseguiu fazer isso? Quando que a gente, magoado, chateado, a gente agiu melhor, né? Então, assim, da onde vem essa ideia para vocês? Pensem aí e me deem uma resposta, coloquem aqui nos comentários para mim. E a segunda pergunta que eu quero fazer para vocês é: como seu filho descreveria você? Isso é importantíssimo, tá? Uma vez eu fiz um trabalho, né, na ONG, eu trabalho também numa ONG, e a gente fez uma pesquisa, né, dos pais. Eu vou olhar um pouquinho aqui também. Uma pesquisa dos pais, né? Mas girei aqui. Opa! Uma pesquisa dos pais, e aí as crianças tinham que avaliá-los, tipo boletim de colégio, só que, claro, não com as matérias do colégio. E aí os itens eram possibilidade de escutar, ajuda, gritos, bater, né? Então, como é que era esse comportamento dos pais, né? E aí tinha de 0 a 10. E a gente teve algumas notas baixas, e aí essa galera, né, da nota baixa a gente chamou para conversar, tipo colégio mesmo, tipo que fazem com as crianças, né, então chama os pais para conversar, então a gente chamou os pais para conversar também, para entender como é que isso está funcionando, né, por que essas notas baixas? Por que uma nota baixa em escuta, né, por que uma nota baixa em gritos, né? Então, a gente chamou os pais para conversarem, foi um experimento interessante que fez com que a gente percebesse, e os pais percebessem também, que muitas das vezes as notas que a gente nos dá não é a que os nossos filhos nos dariam, tá? Então, como seu filho descreveria você? Fala aí pra mim. Então, manda pra mim aí como é que vocês acham que o filho de vocês descreveriam vocês. A Aline colocou aqui: acho que ele me descreveria como uma mãe chata, mas não imagino. Vou pegar esta dica. Boa, Aline. Então, exatamente, né? Porque às vezes o que a gente percebe da gente não é o que as crianças estão percebendo, não é o que os adolescentes estão percebendo, tá? Então, beleza. Escrevam aí pra mim, então, como é que vocês acham que o filho de vocês descreveriam vocês, mas eu vou continuar aqui, vou continuar a tocar aqui pra frente. Vamos lá. Então, assim... Aí as pessoas me perguntam o seguinte: poxa, Sheila, mas o meu filho não é obediente. A responsabilidade nenhuma, motivação zero, tá? Então, assim, por que nós não somos, por que os adolescentes não são tão obedientes,
responsáveis e motivados quanto os adolescentes de antigamente? Outra grande pergunta, o que vocês acham? E aí digam aí pra mim, galera, o que vocês acham do porquê, do porquê que os adolescentes já não são tão obedientes, responsáveis e motivados como eram antigamente. Por que vocês acham isso? Pensem aí, galera. Por que a gente não é tão obediente como era antigamente? Dá um chute aí. O que vocês acham? Por quê? Vou botar aqui a luz. Opa, acho que essa luz tá melhor aqui, hein? Tô experimentando aqui uma luz nova. E aí, não quero que fique sombra. Sombra e água fresca só na praia, galera. Deixa eu ver que perguntinha é essa daqui. Ok, muito bem. Pois é, gente, vamos lá. Nós, né, não somos, na verdade, mais tão obedientes quanto fomos um dia, tá? E aí, é claro, os nossos filhos adolescentes também não são. Nós, enquanto adultos, Vivi, que pergunta difícil, né? Por que será, Vivi? Ai, vamos lá. Aline, acho que somos culpados. A nossa falta de tempo acaba dando tudo, deixando tudo fácil e acabamos indo na frente deles e não conseguem pensar nem perceber a necessidade em volta. Sim, gira por aí, tá, Aline? Então, assim, nós não somos mais grandes modelos de obediência, tá? Se a gente for pensar tempos atrás, e num tempo nem tão longe assim, a mãe, a mulher, obedecia ao pai cegamente, concordam? Então, assim, tem uma frase que dizem que quando o homem perdeu o controle da mulher, ambos perderam o controle dos filhos. Não sei se é verdade. Na verdade, aí cada um tem a sua perspectiva, né, sobre isso. Na verdade, eu não acho que seja dessa forma, mas existe essa frase, né, que a mulher, né, quando deu o seu grito de independência, né, e deixou de obedecer ao pai como obedecia antigamente. Então, realmente, hoje, nós, mulheres, e aí eu vou falar de uma forma geral, tá? Até, assim, todos nós, enquanto indivíduos, hoje lutamos pelos nossos direitos e por justiça, tá? Todos os grupos, sejam eles majoritários, minoritários, todo mundo deixou de lado essa obediência sem pensar, né? Pois é, então assim, então todos os grupos, né, deixaram de ser, na verdade, modelos de obediência, tá? Então, todos nós hoje procuramos por justiça, tá? E não temos mais essa obediência subserviente, né, de abaixar a cabeça para tudo e para todos, como tínhamos no passado. Então, o próprio marido, né, o próprio homem, né, abaixava a cabeça para o patrão de uma forma muito subserviente mesmo, né? Submissa, né? Sem poder questionar a ordem, né? Que era a ordem, né? Naquela época era a ordem. Então, hoje a gente não funciona mais dessa forma, tá? A Krika tá falando, recente, estamos ainda no processo de adaptação com nossos filhos, verdade. É tudo muito novo pra gente, tá, Krika? Então, a gente tá estudando, na verdade, para educar. A gente tá tentando sair do modelo automático, que é o modelo dos nossos pais, que é um modelo pra gente fácil, porque a gente aprendeu com eles de uma forma muito natural como cuidar das crianças e dos adolescentes, como é que isso deveria ser. E a gente tá procurando sair desse modelo automático, estudando, nos informando, nos aprofundando para fazer de uma forma diferente, tá? E aí, quando a gente fala realmente de uma forma diferente,
é difícil, né, pra gente sair desse modelo automático, porque é, é a informação mais recente, mais fácil que eu tenho no meu cérebro, tá? Porque é a que eu tive durante toda a minha vida. A informação que vem dos meus estudos, né, é uma informação que eu tenho que colocar em prática e exercitar. E como ela não é ainda automática, isso exige de mim uma quantidade maior de energia, de concentração, do que se eu fosse realmente pelo modelo automático, né, Aline? Exatamente, eu vejo muitos pais procurando essa ajuda. Então vamos lá, gente. Então, mais uma coisa. Então, assim, por que que a gente não é tão responsável e motivado também quanto a gente era antigamente, né? A gente não precisa mais das crianças para que para a nossa sobrevivência econômica, por exemplo. Né? A gente tinha antigamente, né, o trabalho das crianças, enfim. E hoje a gente tem o ECA que preconiza e extingue, né? A gente vê a criança de uma forma diferente. Então, como a gente não precisa mais da criança para a nossa sobrevivência econômica, elas deixam, né? A gente deixa de prepará-las, né? Com relação à responsabilidade, a gente na verdade deixa de prepará-las, né? E aí elas ganham muito com pouco esforço, é o que você estava falando, Aline. Então, como as crianças hoje, adolescentes, tá? ganham muito com pouco esforço, elas estão sempre nesse movimento de que eu sou amada se eu ganho, né? Então, assim, alguns pais muito super protetores também tiram dos filhos essa oportunidade de desenvolver confiança na capacidade de lidar com a vida. Então, essa super proteção, e aí não só a super proteção, a gente vai falar também de, um, de uma educação mais rígida e autoritária, também tira da criança essa capacidade de lidar com a vida, tá? E a correria, né, do dia a dia, que tira da gente estar sempre muito ocupado, sem tempo de poder sentar e ensinar essas habilidades, né, para os adolescentes. E a gente esquece, né? E a gente não tem muita compreensão de quanto que é importante para eles poderem contribuir, né, com a nossa, com a casa, né, com a nossa vida, né, Aline? Eu estou em uma busca, mas ao mesmo tempo tenho medos de repetições, de comportamentos que recebi e sei os efeitos que produzo. Então, pois é, exatamente. Oi, Tatizinha, boa tarde. Tá? Então, isso tudo precisa muito de autoconhecimento da gente, tá? Então, vamos lá. Para que a gente possa, uma das coisas, né, desse autoconhecimento é a gente entender qual é o nosso estilo de educação, tá? Então, assim, como que a gente, né, eu estava falando dessa questão automática na nossa educação, da educação que a gente dá para os nossos adolescentes de uma forma automática, tá? Então, qual é a forma que eu educo, tá? Automaticamente, enfim, né? Como é que eu faço? Como é que é a minha forma de educar? Então, tem 4 estilos de educação. O primeiro é o estilo autoritário, tá? Que é muito limite e pouco afeto. A pessoa, os pais que fazem dessa forma prezam a obediência e o controle, tá? As crianças são submissas, né? Os adolescentes submissos, as pessoas submissas, né? E aí a gente tira, né, dessa pessoa, desse adolescente, a possibilidade de conseguir pensar por si próprio, porque o pai está sempre gerenciando tudo, né? Controlando tudo, dificultando aquele adolescente de pensar com os próprios, né? Com a própria cabecinha.
E aí a gente cria essa pessoa que vai falar pouco dos seus sentimentos negativos, que vai ter dificuldade de se colocar, de dizer que não gosta, que não quer, tá? Então, esse estilo autoritário dá nisso, né? Essas crianças submissas, né? A Aline tá falando, o que eu sofro aqui é a questão que nada tá bom, sabe? Não sabe valorizar, mas a culpa é nossa, eles precisam aprender, verdade. Vamos lá. Estilo permissivo. O segundo estilo é o estilo permissivo, tá? Que é pouco limite e muito afeto. Então, esses pais permitem quase tudo. Deixam a autoridade de lado, sua autoridade de lado, e aí essas crianças ficam com um comportamento antissocial. As crianças, esses adolescentes, não toleram a frustração. Como tudo é permitido e eles não dão nada em troca, tá? Eles não têm tolerância à frustração. Eles ficam sempre achando que o mundo deve alguma coisa a eles, né? São pessoas que geralmente ficam arrogantes, grandiosas demais, porque acham que realmente o mundo está sempre devendo alguma coisa para eles, tá? O estilo negligente, que é do ruim, é um dos piores, tá? Que é pouco limite e pouco afeto. Então, são aquelas pessoas que a gente fala por aí que deixam o filho solto. Vocês conhecem alguém que deixa o filho solto por aí? Pois é, eu conheço, gente. Aqui na minha rua, infelizmente, isso acontece bastante. Então, assim, esses pais permitem quase tudo, mas não se comprometem com seu papel de educador, né? Então, eles, muitas das vezes, os pais dizem que desistem, né? Que, eu deixei pra lá, né? Como se aquela pessoa, aquele adolescente já tivesse consciência o suficiente para tentar ter ferramentas suficientes para dar conta dessa questão, tá? Então, tem um pai que falava para mim assim, mas eu ligo para ele, pai, né, separados. E aí eu ligo para ele, mas ele não quer me atender, ele não me atende. E aí eu deixei pra lá. Ele já tem 16 anos, eu deixei pra lá. Quando ele quiser, ele me liga, né? O menino de 16 anos ainda não tem condição de gerenciar e de priorizar esse tipo de situação. Não estou dizendo que um menino de 16 anos não tenha consciência, tá? Mas as prioridades dele são diferentes das prioridades do pai, tá? Então, quando o pai deixa pra lá e fica no deixa que eu deixo, então o pai deixa e o adolescente vai deixar também, acaba que esse vínculo, que muitas vezes já é pequeno, se esvai como poeirinha, como fumaça no vento, tá? E aí, né, esses pais chegam para mim, né, querendo se vincular novamente com esse adolescente e tendo esse tipo de conduta, tá? Então, não sejam negligentes, continuem ligando para os seus filhos, mesmo que eles tenham 16, 17, 40 anos, tá? Porque é nossa responsabilidade de pai fazer isso, tá? Então tá, então assim, essas pessoas que são negligenciadas, né, que os pais tiveram esse estilo de educação negligente, tem muita possibilidade de depressão, baixa autoestima, porque eles aprendem que eles não são importantes, tá? É como se a gente dissesse nas entrelinhas de que eu não estou nem aí para você, tá? Muitas das vezes, a maioria das vezes, isso não é verdade, gente. Muitas das vezes os pais não sabem como fazer, acabam se cansando da rotina do dia a dia, tá? Às vezes a gente terceiriza esse cuidado, dá para uma outra pessoa fazer porque eu tô cansado. Só que é nossa responsabilidade enquanto pais insistir com os nossos filhos, insistir nesse amor, insistir nesse vínculo, porque eles são
nossos filhos, tá? Deixa eu ver aqui que a Aline tá falando. Responsabilidade de ensinar, né? Passei para uma que permite tudo e não se compromete. E esta triste educação. Então, ficou na transição, né? Sheila, maravilhosa, amando, e eu já vi qual é o meu tipo de educação, mas já vamos mudar, obrigada. Tinha que ouvir isso hoje. Pois é. Então, assim, não deixem para lá, tá? Não negligenciem a educação dos seus filhos, não terceirizem. E tem o quarto estilo, que é o melhor de todos, tá? Que é o estilo participativo, que é muito limite, muito afeto, onde esses pais exigem obediência das regras, tá? Mas são abertos para as trocas e para as flexibilizações. Olha que maravilha, né? Consideram os sentimentos, os pensamentos dos adolescentes. Gente, isso para eles é massa. É tudo que um adolescente quer na vida dele, é que a mãe ou o pai parem na frente dele e falem assim: vamos lá, tô aqui para te escutar. Porque a gente faz muito diferente disso, e a gente vai ver isso, tá? A Fabi, e o jovem não entende que é desconhecimento. Os pais não sabem educar e os filhos traduzem para a falta de afeto. Tem isso, Fabi. Mas aí a gente também vai chegar numa conclusão de que, assim, às vezes a gente leva o comportamento do filho pro lado pessoal. E a gente vai chegar lá, tá? Vamos chegar lá nessa conclusão, tá? E aí esses pais que são participativos, as crianças, o resultado disso é que eles entendem o respeito mútuo e as consequências dos próprios atos, e eles se sentem valorizados e amados, gente. Isso é tão maravilhoso quando a gente consegue fazer dessa forma. Fácil, ninguém falou isso. Ninguém falou isso. Mas possível, tá? Às vezes a gente vai errar. Muitas vezes nessa trajetória a gente vai ter recaídas, vamos dizer assim. Mas como num projeto de emagrecimento, se você tá fazendo lá a sua dieta e você come um chocolate e você toma consciência daquilo e fala: meu Deus, comeu chocolate, tô ok, já comi, já tá engolido, mas eu volto para a minha dieta no mesmo segundo. Mesma coisa, tá? Então a gente vai ter as nossas recaídas, vai ter um momento que a gente tá mais nervoso, a gente falou um pouco mais agressivo e a gente vai pensar: não, volto para a minha parentalidade encorajadora, para minha parentalidade positiva, que é assim que eu quero funcionar, tá? Vou falar do que é isso. Vamos lá. Então vamos lá. Vamos lá. E aí, vamos falar o seguinte. Juan, verdade verdadeira. Os pais estão fazendo o melhor que sabem. Pais, ao se culparem, não investem. E aí a gente vê o que você vai escrever depois, Juan. Então, assim, vamos falar o seguinte. Aí vocês vão me perguntar o seguinte: punição funciona, Sheila? Aquela palmadinha. Palmadinha. Aquele grito. Gritei, eu não batia. Sim, punição funciona, tá? Na hora. Ela interrompe o mau comportamento imediatamente. E a longo prazo? Pois é, gente. A longo prazo isso não funciona, tá? Quando a gente faz a punição, quando a gente dá a palmada, quando a gente dá o grito, a gente consegue interromper esse comportamento imediatamente, tá? Mas passou dali a meia hora, como a gente não internalizou, o adolescente não entendeu, enfim, o que aconteceu, e ele não tem, principal, ele não tem ferramentas para fazer diferente da próxima vez, a gente vai punir novamente, e a nossa tendência é aumentar o grau dessa punição, tipo droga, tá? Para que ela faça efeito. Então, por exemplo, se a gente bate um pouquinho, se a gente bate de chinelo, a gente começa a bater de cinta. E se a gente bate de cinta, a gente começa a bater de vara. Enfim, para que para que tenha resultados, porque como a criança, o adolescente, não tem ferramentas para fazer diferente da próxima vez, você considera que funcionou, mas
eu preciso dar uma aumentada porque ele tá fazendo de novo, tá? Então, por exemplo, também, se eu tiro... eu começo tirando o celular. E aí, da próxima vez, eu tiro o videogame. E aí, da próxima vez, eu tiro a ida na casa da avó. E aí, da próxima vez, eu vou aumentando de uma forma que chega algum momento que não tem mais o que eu fazer. E a gente fala que a criança tá sem vergonha, o adolescente tá sem vergonha, né? Que ele apanha e ainda ou ri, ou faz algum tipo de deboche, mas isso tudo é de uma inabilidade de se comportar de uma maneira adequada, porque ele não foi ensinado, tá? Então... olha a nossa responsabilidade enquanto pais. A gente precisa ensinar os nossos filhos a terem ferramentas para se comportarem de uma forma diferente. O que muitas vezes nem nós temos, tá? Muitas das vezes a gente não tem esse tipo de ferramenta, a gente também não se comporta de uma forma legal e a gente é modelo, mas a gente cobra das crianças, tá? Então vamos lá. A longo prazo, a punição traz 4 coisas. E aí, falem pra mim se vocês veem isso na casa de vocês. Ó, primeiro, são os 4 R's da punição, tá? Então, ela causa ressentimento, tá? Então, o adolescente pensa, a criança pensa que isso não é justo, eu não posso confiar nos adultos, tá? Segundo R, retaliação. Então, eles pensam assim, eles estão ganhando agora, mas eu vou me vingar deles. Terceiro, rebeldia. Eles pensam mais ou menos assim, eu vou fazer exatamente o contrário para provar que eu não tenho que fazer do jeito deles. E o quarto, recuo, tá? Então, os adolescentes recuam. Eles não entendem mais esses pais como um lugar seguro para depositar as minhas frustrações, dúvidas, ansiedades, tá? E eles passam a desinvestir nessa relação, tá? E aí, quando eles desinvestem nessa relação, eles provavelmente vão investir em uma outra, que pode não ser a que você, pai, gostaria que eles estivessem investindo. Aqui no Facebook, vamos lá. Raquel, Odinei, Dani, boa tarde. Ó, eu tô falando aqui pelo Instagram, tô olhando pra cá, mas de vez em quando eu vou olhar pra cá também, tá, gente? Então, só pra vocês saberem. Então, beijinho pra todo mundo e vamos nessa. E aí a gente vai falar o seguinte, né? Sobre um programa, sobre uma disciplina, né, nova da psicologia, que é a psicologia positiva, que diz que tem educação positiva ou disciplina positiva, tá? Que traz o pensamento de encorajar os pais, tá? E esse encorajamento, a primeira questão, né, dessa parentalidade encorajadora é esse autoconhecimento, tá? A recriação. E aí, Aline, exatamente, tá? Salva essa live no IGT, por favor. Preciso mostrar pro meu marido. Faz sentido, Aline? Faz, né? Então, assim, então, tem a ver com essa questão da gente se conhecer, do autoconhecimento e recriar essa criança interior que a gente tem, tá? Que muitas vezes foi machucada, foi abandonada, foi negligenciada e a gente, continua os padrões do que a gente aprendeu, porque pra gente é mais fácil, a gente acessa essa informação muito mais rápido do que uma outra que eu preciso, que ainda não tá fixada na minha memória, então eu preciso de mais energia para poder resgatar essa informação, tá? Então, a gente cuidar, né, entender, conhecer essa criança, esse nosso eu, né, infantil que teve lá, né, com os nossos pais, para que a gente possa entender e mudar esses padrões, tá? E ser na melhor versão da gente mesmo, tá? Então, investir em
mudança, investir em autoconhecimento é muito importante nessa jornada, né, de educação dos adolescentes, no diálogo dos adolescentes, para que a gente possa fazer diferente. E não continuar os padrões que a gente tinha lá, que a gente aprendeu na nossa infância, que a gente aprendeu a funcionar dessa forma. A gente não pode recriminar os nossos pais, porque foi o que eles puderam dar pra gente naquele momento, mas a gente tem a possibilidade hoje de fazer diferente. Então, eu opto com meu filho de fazer hoje diferente, de recriar essa educação que eu recebi e transformar ela numa outra coisa, tá? Então vamos lá, entender o que é a palavra encorajar. Encorajar é incentivar o outro a agir com o coração. Olha, gente, que lindo. Incentivar o outro a agir com o coração. Ou seja, não coagir, né? Que a gente faz isso muitas vezes, quase o tempo todo, né? Coagir os adolescentes, a gente critica, a gente obriga, a gente institucionaliza um jeito deles viverem passando só pelo nosso crivo, tá? E aí eles se sentem realmente muito desestimulados e pouco motivados, porque eles têm a vida deles. Eu me lembro de falando com a minha mãe assim, mas não é porque você foi assim que a minha vida vai ser assim também, né? Exatamente. Isso faz muito sentido, né? Não é porque a nossa vida foi dessa forma, de alguma forma, que dos nossos filhos vai ser igual. Então, assim, a gente incentivar o outro a agir com o coração é poder ter dele também esse melhor, tá? Essa consciência, né? Poder ativar nele a consciência de que ele está fazendo não por mim, mas por ele mesmo, e que é bom para todo mundo, tá? Então, assim, a gente vai encorajar, né? A gente vai desenvolver habilidades de parentais, tá? Que ter gentileza e firmeza ao mesmo tempo, tá? Dessa educação encorajadora. Desenvolver na gente a possibilidade, tá? A habilidade da comunicação, tá? Então, nós, os pais, temos muita dificuldade de manter um diálogo, tá? Os adolescentes não se sentem compreendidos e ouvidos pelos pais porque a gente tem umas dificuldadezinhas, tá? Então, vamos lá. Como é que a gente pode auxiliar os pais nessa jornada, tá? Como é que a gente pode ajudar a que eles possam ter uma comunicação legal com esses adolescentes, tá? Primeira coisa, a gente entender o que é comunicação. Para vocês, gente, o que é comunicação? O que vocês entendem comunicação? Quando vocês escutam a palavra comunicação, o que vocês pensam, tá? Qual é a primeira coisa que vem na cabeça de vocês? Falem para mim aí, escrevam, por favor. Fala aí, Aline, o que você acha que é comunicação? Quando a gente fala a palavra comunicação, qual é a primeira coisa que vem na nossa cabeça? O que vocês acham? Vamos lá. Troca de informações? Bom, né? E aí, quando você fala de troca de informações, é ter uma visão mais atualizada da coisa. Falar e ouvir também, diálogo entre duas pessoas. Uau, muito bom. Só que, de verdade, e aí vocês têm um entendimento mais avançado da coisa, vamos dizer assim, tá? Porque, na verdade, troca, a Fabi falou troca. Vivi, se fizer entender o outro. Com certeza. E aí vocês têm uma visão mais atualizada da coisa. Na verdade, quando a gente fala, na maioria dos grupos que a gente está em comunicação, a primeira coisa que as pessoas pensam é falar, tá? Comunicação é falar. E aí tá o nosso grande primeiro problema, tá? Os adultos só querem falar e não querem ouvir, tá? Só o adulto pode falar. O adolescente não tem espaço de expressão. A gente fala. Se a gente fala para um adolescente, vamos conversar,
a imagem que ele tem disso é: vou levar um sermão. Vai me criticar, vai brigar comigo, é agora. Dá até uma dor de barriga, uma ansiedade que causa, né, vontade de ir no banheiro, porque a gente já acha que vai vir realmente lição de moral. E aí esse adolescente imediatamente já se fecha, né? Essa comunicação já se fecha, porque a gente tem uma imagem, né, uma representação muito ruim, geralmente, né, do que é a conversa com os nossos pais, tá? Os pais falam sempre que o adolescente deveria estar fazendo, como ele tem que se comportar, qual é a forma de, né? E aí não deixa esse adolescente ter a própria percepção do que é cada situação. É aquela coisa dos pais super protetores que eu falei lá na frente, né? Cara, ele fala assim: você pede para eu respeitar o que eu quero, mas depois, se escolhi o não, você nunca mais para de falar. Exatamente, né? Então, exatamente. Então, assim, aí a gente se pega nessa questão de só falar, só falar, só falar, e esquece que comunicação, a coisa mais importante da comunicação é saber ouvir. No primeiro período, eu acho, da faculdade de psicologia, eu tinha uma insegurança e uma ansiedade, uma emergência em saber o que eu poderia falar para o meu paciente, né? O que eu ia falar quando os pacientes trouxessem para mim as suas queixas. Tá? E aí, lá no primeiro período de psicologia, não sei se foi exatamente o primeiro, e aí, se Vivi se lembrar, você me corrige, Vivi. Uma dos professores, se não me engano, foi Solange Lourenço Jorge, disse para mim que a maior característica, a melhor característica de um psicólogo é ele saber ouvir. Me aquietou. Que bom que era saber ouvir, que ótimo, que importante para mim, né? E aí a gente tem. Então, assim, o principal ingrediente para uma boa comunicação é ouvir. E ouvir, infelizmente, é a habilidade parental menos desenvolvida. Infelizmente, a gente, enquanto pai, a gente ouve muito pouco, tá? A gente não ouve o que os adolescentes têm a dizer, ainda mais na fase de adolescente, tá? Muitas das vezes a gente não acredita, né? Quando a gente ouve, não acredita no que ouviu, e aí a gente desencoraja realmente toda essa interação, toda esse vínculo com esse adolescente, tá? Os adolescentes acham que a crítica, né, ou a lição de moral não é a melhor, e realmente não é, então, mas os pais acham, tá? E muitas das vezes eles não percebem que essa lição de moral não tá funcionando, e que isso não funciona, tá? E aí eu pergunto para vocês, por que é tão difícil ouvir o outro? Vocês sabem? Tem alguma ideia do porquê que é tão difícil a gente ouvir? E aí a gente realmente, vou estender isso. Muitas das vezes a gente para no banco, na fila do banco, na fila do ônibus, né? E aí alguém para conversar com a gente, e aí a gente deslancha, né, um monte de informação sobre a gente, sobre o mundo, sobre a atmosfera, enfim, e a gente pouco para escutar o outro, né? E aí a gente faz isso em casa, é claro, também, né? E por que é tão difícil a gente escutar o outro? O que vocês acham, gente? Vocês acham que isso é verdade ou isso é mentira? Na verdade, a gente não tem muitos modelos de escuta, tá? Essa escutativa
verdadeira, a gente tem algumas barreiras nessa escuta, tá? Então a gente não tem muito realmente um modelo de escutar, a gente não vê as pessoas parando realmente para escutar as outras, a gente não vê pai escutando filho, filho escutando pai, a gente não tem esse modelo, a gente só tem o modelo de falar, tá? Então a gente não desenvolve, né? Então, assim, a escuta, e aí eu posso realmente generalizar, é uma das questões que a gente tem uma habilidade menos desenvolvida, tá? E aí isso cria, né? A gente tem as barreiras, né, na comunicação. A gente cria barreiras na comunicação com esse adolescente, tá? Então, uma delas, a primeira delas, é que esses pais assumem o papel de querer ser um bom pai, né? E se antecipam para resgatar ou consertar aquele adolescente. Ele não deixa o adolescente ter as próprias experiências, porque eles consideram que errar é uma coisa muito ruim. E errar faz parte da vida. A gente não quer que os nossos filhos caiam, se machuquem, enfim, de uma maneira literal e verdadeira. A gente não quer isso para os nossos filhos, mas assim, muitas das vezes é muito necessário, porque é no cair, né, que a gente vai aprender a andar, a levantar, a se equilibrar, e aí de uma forma literal e de uma forma não só verdadeira também, né? De que o quanto que a gente, quando a gente tá, né, na dificuldade, que a gente aprende muitas coisas que a gente não aprenderia se os tempos fossem só bons, né? Então, a gente não aceita a possibilidade do erro de um filho. A gente acha que um filho não deve errar, né? Quando a gente sempre vai errar, não existe a possibilidade do acerto o tempo todo, né? Mas a gente não aceita que um filho perca ou erre, e a gente entende que isso é uma coisa muito ruim, tá? Então, assim, a gente começa falando de alguma situação, na verdade o adolescente começa falando de alguma situação, e a mãe no papel, né, de boa mãe, já quer consertar, dá conselho, já quer direcionar, não é por aí, é por aqui, para fazer o que ela acha que tem que ser feito. Tá? E aí, mais uma vez, falando de que o quanto que a própria experiência da pessoa, do indivíduo, do adolescente tem que ser respeitada na questão de, né, da própria vida dele. Então, assim, a gente precisa respeitar esse adolescente nas escolhas. É claro, a gente vai estar sempre ali rondando e vigilantes, né? Para quando, se acontecer alguma coisa ruim, a gente possa, né, levantar mais rápido, né? Levantar esse adolescente mais rápido. Mas é importante que eles tenham esse aprendizado, tá? Segundo, tentar falar para o adolescente os sentimentos e as percepções que a gente acha que é certo, tá? Como eles deveriam pensar, como deveriam agir, tá? Aconselhar é uma grande barreira para a escuta. Muitas das vezes a gente só quer um ouvido, tá, gente? Aline, live fazendo todo sentido aqui. 12 anos não está tarde, não, né? Não, não está tarde, não. Sempre é tempo para poder recomeçar e estudar e fazer de uma forma diferente, tá, Aline? Maria, faz parte do aprendizado, exatamente. Cair e o erro faz parte do aprendizado, tá? Então, assim, a gente tenta falar como que eles têm que se sentir, quais são as percepções que eles têm que ter, se eles estão sentindo frio, se não estão sentindo frio, se eles estão querendo tirar o casaco, a gente quer insistir que tem que usar o casaco. Se eles estão. Se a gente está dando comida, a gente tem que insistir que tem que dar mais 5 colheradas. E ele está sinalizando pra gente que não quer mais, que já está saciado, mas a gente está sempre tentando inserir nos nossos filhos, tá? As nossas percepções e os nossos sentimentos, tá? A gente, muitas das vezes, só precisa realmente de alguém que nos ouça. Os pais dizem, né, como que eles deveriam se sentir, que tá errado pensar dessa ou daquela maneira, e aí eles impõem realmente um jeito autoritário de pensar, né?
e isso cria realmente muitas barreiras nessa comunicação com esse adolescente, tá? A terceira, dar explicações defensivas sobre o seu ponto de vista, tá? E aí você vai começar a se defender, né? Porque ele não vai aceitar, né? Quem tem adolescente em casa sabe, né? Quem convive com adolescente sabe que ele não vai aceitar. Então a gente começa a tentar se defender, né? Do que vai vir dessa reação do adolescente, tá? Então, assim, esse adolescente para te informar como ele está se sentindo criticado, né? Colocando como ele se sente injustiçado pelas coisas, pelo contexto, tá? E aí, o pai e a mãe entram em modo defensivo, querendo justificar o porquê das suas ações, tá? É como quando a gente quer justificar, vamos levar para o outro lado, né? Para o lado dos adultos. Quando a gente quer justificar por que tá traindo o marido, ou por que tá traindo a esposa, tá? Todas as informações, né, vindas dessa justificativa, elas não vão suprir, né, elas não vão deixar de fazer com que a pessoa se sinta mal, tá? Então, é exatamente por aí. Então, quando a gente, enquanto pai e mãe, defende o nosso ponto de vista por estar fazendo alguma coisa que o filho não quer, não justifica e não diminui. Pode até justificar. Não sei, vamos lá. E aí, pensei em vocês. O que vocês acham? Justifica ou não justifica? Mas não minimiza a dor que isso causa nesse adolescente. A sensação de que não está sendo respeitado, tá? No que pensa, no que sente, tá? É muito maior do que qualquer justificativa, tá? A quarta é dar lição de moral. Tô vendo o horário, gente. Dar lição de moral. Então, e aí o filho tá lá contando alguma coisa que aconteceu e o pai diz: você não devia ter feito isso, e isso tá errado. Sobre qual perspectiva? A sua ou a minha? Né? Se a gente for pensar na perspectiva do adolescente, daquela pessoa, daquele indivíduo que está vivendo aquela situação, para ele isso faz todo sentido, tá? Pra gente com 10 anos, com 5 minutos, Vivi, com a gente com 10, 15, 20 anos na frente, é que não faz sentido, mas para ele faz sentido, né? E faz ele feliz, ou resolve a questão dele naquele momento, tá? Então, assim, errado ou certo, isso tem que vir da perspectiva de eu ensinar para esse adolescente, né, qual é o padrão, né, de uma vida, tá? E ele sim entender para ele o que é certo, o que é errado e fazer da forma que ele acha que tem que ser. Claro, gente, eu não estou dizendo que os adolescentes tenham toda a liberdade no mundo, não é isso que eu tô falando, mas de entender aquele ser como único e respeitá-lo, tá? E aí uma coisa que falaram aqui em cima, não sei se foi a Drica, tá? E aí os pais levam pro lado pessoal, tá? Então esse adolescente tá se expressando, dizendo, sei lá, que tédio, né? Tô aqui nesse lugar, essa situação, que chato. E aí os pais levam pro lado pessoal e falam, poxa, mas eu faço tudo por você. Você é um ingrato. Nada que eu faço é suficiente, né? Então, assim, outra barreira para essa comunicação é esses pais levarem as coisas para o lado pessoal, tá? E uma sexta situação poder e eu acho que a pior delas é usar o que ele disse para vocês como alguma coisa que vai soar contra ele mesmo, tá? Então, usar a informação que ele deu para você enquanto pai, mãe, tá? Para criticar, punir, dar sermão. É horrível, gente, isso é horrível. A gente faz isso, né? Então, assim, se a live terminar, gente, a gente volta aqui, tá? A gente continua na próxima live, tá? Pra gente poder terminar, tá? Então, assim, e aí o pai fala assim, né? O pai ou a mãe fala, quero que você confie em mim. Eu sou seu amigo. Eu quero saber de tudo.
me diz tudo o que acontece na sua vida. Eu tô aqui para te ajudar. E aí, esse adolescente se abre, compartilha alguma coisa que aconteceu, um erro que ele cometeu, e os pais usam aquilo para punir, privar, julgar ele. Quer maior barreira para uma comunicação? Eu vou me comunicar de novo com esse pai como? Não vou, eu vou recuar. Eu não vou, eu tenho pacientes que falam, não falo com a minha mãe, eu não falo com meu pai sobre as minhas questões, porque tudo eles vão brigam, tudo eles me punem, tudo eles me privam, tudo eles tiram meu celular, tá? E muitas vezes esse celular, para eles, é um modo de se comunicar realmente com o mundo, tá? E aí eles cuidam de outros adolescentes que também passam pela mesma situação pelo celular. Então, tirar esse celular do adolescente não é só o tirar, não permitir, proibir que ele se comunique com outras pessoas que ele entende que também precisam da ajuda dele, tá? Então, assim, orientar os pais, tá? Desenvolver neles habilidade de escuta, tá? Então, essas habilidades, elas precisam ser desenvolvidas. E aquilo, Aline, tem muitos pais que falam, poxa, será que dá tempo? Ou, eu não sei falar, não consigo mudar. Pode sim, tá? Todo mundo pode, todo mundo tem tempo, é só a vontade e a motivação para poder fazer, tá? Porque todo mundo, se treinar, vai conseguir fazer diferente, tá? Então, a mudança tem que ser de dentro para fora, tá? De dentro para fora, com empenho, coragem, para se relacionar de uma forma diferente, de uma maneira diferente com esse adolescente, tá? Então, assim, é, habilidade de comunicação mais. Não é a situação em si, não é como foi dito, mas o que nós percebemos por trás daquela situação, tá? Como a gente interpreta a situação a partir do filtro, do nosso filtro, dos nossos sistemas de crença, isso vai influenciar nas nossas decisões. Então, é mais do que a mensagem recebida, e é o como foi dito, tá? Como que a gente consegue interpretar isso que está sendo falado pra gente, como a gente vai responder a isso, que é também de acordo com as nossas crenças, tudo que a gente acredita. Às vezes a gente nem escutou, a gente já retorna, né? A gente já reage em cima da interpretação, e a gente nem escutou muito bem o que a pessoa falou. E aí a gente tem um entroncamento aí dessa comunicação, tá? Então, assim, como que a gente pode orientar os pais sobre essas habilidades de escuta? Como é que a gente pode ajudar os pais? Como nós, psicólogos, podemos ajudar essa família, tá? Então, assim, primeira coisa, que os pais compreendam que o sentimento por trás daquilo que eles fazem é muito mais importante do que realmente ele fez, tá? Do que a ação em si. Então, a gente precisa que esses pais tenham uma escuta ativa, né? Demonstrem real interesse e disponibilidade para o filho, tá? Então, se eu falo, se um filho chega para mim, um adolescente chega para mim querendo conversar, e eu tô assim, pode falar. Sim, na verdade o que eu tô informando para ele, tá? É que eu não tô com interesse no que você tá falando, tá? Então, é mais importante o sentimento, né, por trás do que eu tô falando, do que a ação em si. Porque a ação, eu tô dizendo para ele, fala, tá? Mas eu não tô com real interesse no que ele tá falando. Eu não me direciono para aquele adolescente quando ele tá falando comigo, quando ele quer expressar suas emoções, como é que foi seu dia. Eu nem me viro para ele, tá? Então, na verdade, a ação, que foi dizer que eu estou escutando, é menos importante do que o sentimento por trás disso, tá? Uma outra forma da gente poder... Ih, aqui, 28 segundos, gente. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fechar essa daqui pra gente começar o outro, senão eu tenho medo de perder, tá? Eu vou fechar essa daqui e a gente inicia na próxima. Vamos lá.
Vamos lá, aqui eu tô colocando aqui no Instagram, tá, gente? Porque acabou aqui o tempo e a gente tá colocando aqui pra salvar, que me coço toda, tenho muito medo, tá? De perder a live. Como diz a Aline, eu tô aqui, tem que deixar gravado para outras pessoas verem. E sem contar que eu tenho que mandar pros meus pacientes, tá? Então vamos lá. Opa! Vamos lá, pessoal. Tomara que o pessoal possa voltar, tá? A gente terminou aquela para deixar gravada, porque eu tenho muito medo de perder as lives. E fora que eu vou passar esse vídeo para os meus pacientes. Então, quem puder voltar, eu agradeço, tá? Então, eu terminei aquela pra gente começar outra, mas tá já no finzinho, tá? Não fiquem preocupados. Então, assim, o que eu tava falando antes? Então, assim, na orientação de pais, né, a gente ajuda, né, aos pais a compreenderem que o sentimento por trás daquilo que eles fazem é muito mais importante do que realmente eles estão fazendo, tá? Uma outra possibilidade, uma outra ação de orientação dos pais sobre essa habilidade de escuta é respeitar as diferenças, tá? Não tem apenas uma maneira certa ou uma maneira de ver as coisas, tá? Os pais agem muitas das vezes como donos da verdade, tá? Claro, gente, a gente tem uma experiência maior do que os nossos filhos, sim, tá? Mas às vezes a gente funde pensamento, a fusão pensamento e realidade. Não é porque eu penso que possa ser daquela forma o futuro do meu filho, enfim, diante daquele comportamento, eu já imagino que vai ser aquela consequência, né? Que vai ser, tá? Muitas vezes as coisas são diferentes, tá? E a gente faz de uma forma, os filhos fazem de outra, é uma sensibilidade, enfim, de repente acontece até a mesma coisa, mas a sensibilidade deles é outra, maior, menor, enfim, eles precisam ter a experiência deles. E aí a gente vai modelando isso desde pequeno, com eles podendo fazer escolhas do tamanho deles, né, diante da sua vida. Então, se a gente for pensar, por exemplo, num adolescente de 15 anos que quer pintar o cabelo de verde, né? Que ele possa decidir pelo corpo dele, porque na verdade, com 15 anos você pintar o cabelo de verde não vai trazer tantas dificuldades ou coisas difíceis para sua vida, tá? Então a gente permitindo. E aí a gente pensa nos pequenininhos, né? De, sei lá, 5, 6 anos deles poderem escolher, né? A menina escolher se vai com a calça de onça, se vai com a calça de zebra, se vai com a calça rosa. Enfim, a gente vai dando essas possibilidades do tamanho deles para eles escolherem, já fazerem escolhas, para eles exercitarem essa habilidade, para que no momento que eles forem fazer realmente grandes escolhas, que eles possam saber, né? Ter essa habilidade já desenvolvida. Tá? Então, os pais, como donos da verdade, respeitar as diferenças, modelar o comportamento dos filhos, né? Quando eu modelo, quando eu digo, quando eu ajo dessa forma, sem respeitar a diferença, eu ensino isso ao meu filho também. Eu modelo nele o comportamento, esse tipo de comportamento. E possivelmente no futuro é assim que ele vai agir diante das circunstâncias e das outras pessoas, tá? Sem respeitar diferenças. E aí a gente tem os homofóbicos, a gente tem os preconceituosos, né? Possivelmente por alguma dificuldade nesse momento lá na infância, tá? E a gente não sabe, né? Esse próprio homofóbico, esse próprio preconceituoso não sabe o que aconteceu, mas possivelmente foi a possibilidade de não ter respeitada os seus pensamentos, os sentimentos, as suas diferenças, tá? Ouvir o ponto de vista do outro, tá? Então a gente esse respeito às diferenças, tá? Ouvir o ponto de vista do outro, ver como é que ele se sente, né? Como é que ele tá percebendo aquela questão, tá? Olhar pelos olhos do outro, a tal da empatia que a gente vem falando bastante, né? Então, e aí eu vou falar dela agora, né? Se colocar no lugar do outro, né?
perceber o outro como ele percebe, tá? E isso, gente, não é ser conivente, tá? Ou concordar com tudo que o adolescente está falando, mas exercer essa empatia, né? Entender qual é a lógica pessoal desse adolescente, né? O que faz com que ele pense, sinta, se comporte daquela maneira, tá? O que está acontecendo no mundo interno desse adolescente para que ele tenha esse tipo de comportamento? E aí a gente vai para o próximo, que é o quarto, tá? Que é manter uma postura de curiosidade com relação a essa pessoa, esse adolescente, tá? Um interesse genuíno no que a pessoa está falando para você. Nesse momento que um adolescente quer conversar com você, você se vira para ele, né? Mostra para ele toda a sua intenção de escutá-lo, né? De tentar viver o mundo dele naquele momento, tá? E então, assim, manter essa postura de curiosidade, né? Porque a gente tem muitas das vezes dificuldade de colocar em palavra o que a gente está sentindo, não só as crianças, né? Os adultos também. Então, se a gente, por exemplo, né, ver um adolescente trancado no quarto, né, e um aumento de agressividade, um aumento de dificuldade no colégio, um aumento de sensação de baixa autoestima, né, isso muitas das vezes é só a parte de cima do iceberg, tá? Então, assim, a gente precisa ter interesse genuíno no que está acontecendo com os nossos filhos, né? Então, fazer perguntas de forma aberta, né? Para saber por trás desse comportamento, né? O que o adolescente está querendo dizer, né? A gente, muitas das vezes, a gente só reage na superfície, a gente corrige o sintoma, mas a gente não pega o que está por baixo, né? Que o que ocasionou realmente aquilo, né? A origem, né? Então a gente resolve aqui o sintoma, a gritaria, a agressividade, não sei o que, mas a gente não corrige o que aconteceu lá, que é a sensação de baixa autoestima, de falta de motivação, né? A sensação de abandono, a sensação de tristeza, isso a gente passa, a gente não corrige, a gente reage na superfície, tá? Então, é importante que a gente tenha essa postura de curiosidade. A gente tem muito isso quando as crianças são pequenininhas, que a gente, né, que são no colo, que eles precisam, que ainda não andam, enfim, que ainda não falam. Então a gente quer saber qual é o momento da cólica, qual é o momento que está com fome. Então a gente tem muita curiosidade, uma postura de curiosidade muito grande das crianças, mas quando elas vão ficando mais velhas, né, e se tornando adolescentes, a gente acha que elas já têm a capacidade de informar pra gente o que estão sentindo, tá? E muitas das vezes nem a gente tem isso, tá bom? Então essas perguntas abertas, tá? Então, como você se sentiu com relação ao que aconteceu, a isso, né? O que você pensa, né? Qual a sua opinião acerca de tal comportamento, do comportamento do seu amigo, né? E importante também a gente tentar fechar isso com uma pergunta muito importante, que é assim: há mais alguma coisa que você queira me dizer sobre isso? Porque às vezes a gente acha que está abarcando todas as necessidades e todas as perguntas que a gente imagina, né? Mas às vezes tem alguma coisa que a gente não imaginou e que ele gostaria de dizer. Então, assim, há mais alguma coisa que você queira me dizer sobre isso? Tá? Então, é mais uma das possibilidades, né? Dessa habilidade de escuta. Outra, né? Vocabulário emocional, né? A gente não tem um vocabulário emocional. A gente foi calado na nossa infância, né, Vivi? Muito bom, essa pergunta é bem importante, né? Muitas vezes a gente esquece de alguma coisa e quando a gente faz esse tipo de pergunta, essa informação vem pra gente, a gente tem como lidar com ela e organizar e gerenciar e resolver, né? E aí essa questão do vocabulário emocional, a gente foi calado na nossa infância, né? A gente não pôde expressar as emoções, isso não era correto muitas das vezes. A gente
Eu me lembro da minha vovozinha, vozinha, te amo. Mas assim, quantas foram as vezes que ela falava pra mim, engole o choro, não chora, né? Isso é muito falado também pros meninos, né? Oi, Patrícia, boa tarde, tudo bom? Que você não pode chorar, os meninos não podem chorar. Então, assim, a gente foi calado nas nossas emoções, a gente não aprendeu a se comunicar, a ter um vocabulário emocional. Muitas das vezes, quando eu pergunto na ONG o que é um sentimento, as crianças não sabem me dizer o que é, elas desconhecem o que é um sentimento. Tá? Então a gente aprender, porque muitas das vezes a gente também não tem, né, esse vocabulário emocional e ensinar eles para os adolescentes, tá? Então assim, e aí, por exemplo, o adolescente quer ir numa festa no final de semana e aí você já vai falando que não pode, que não dá, e já impede esse diálogo, né? Então, e assim, dessa forma muito arcaica. Sim, muitas das vezes a gente fala não quer, não vai porque não vai, né? E aí a gente tem isso é uma barreira pra gente, né? Dificulta essa escuta, né? Então, se eu já falo que não vai, eu não vou conseguir que esse adolescente continue a informação para que a gente possa trocar e ver se é bom pra gente, se não é bom pra gente, tá? Já impede esse diálogo, tá? Então, assim, então, aprender esse vocabulário emocional, a gente aprender e ensinar para eles. Então, vamos lá. Um vocabulário emocional, uma frase, uma conversa. Então, seria assim. Dessa questão de sair no final de semana. Então, assim, eu me preocupo quando você vai a esse tipo de lugar, tá? Preocupação. E eu gostaria que você ficasse mais com a gente. Eu sinto medo quando você sai à noite, né? Eu fico nervosa, apreensiva quando você fica no computador e eu não sei o que você está mexendo, tá? Então, eu gostaria que a gente pudesse pensar, né, numa possibilidade, em uma outra forma juntos, nós dois juntos, né? Como que a gente pode resolver isso, eu e você, porque eu sinto medo de que você vá numa festa à noite, tá? Então, assim, muitos dos pais não conseguem identificar esses sentimentos e por isso não conseguem ajudar os filhos, tá? Então, a gente entender, na verdade, o que está por trás de não conseguir identificar esse sentimento, o que está por trás desse medo da gente de falar da emoção, né? Que insegurança é essa? Que sentimento é esse, né? Será que eu tenho medo de que meu filho faça a mesma coisa que eu fiz quando eu era adolescente? Será que é esse o medo? Será que a informação que eu tenho de adolescência não está mais baseada na aborrecência do que informações reais do que fazer e como ajudar o meu filho, né? Para não ter esse tipo de insegurança, né? Então, a gente, por isso, o estudar para educar, né? Para que a gente entenda, né? Esse autoconhecimento da gente próprio, né? Patrícia, você é a mãe do pacientezinho, né? Lembrei. Oi, Patrícia, tudo bem? Depois me manda lá as atividades dele, que você me prometeu. Então, assim, então, a gente passar por esse autoconhecimento, para a gente identificar esses medos e seguranças, para que a gente não recapitule os modos e os modelos que a gente tinha, né, em criança, pra gente não fazer também com os nossos filhos, tá? E aí a gente vai falar da raiva, né? É um sentimento muito importante, né? E porque eu tenho tanto, né, medo ou raiva, né, daquilo que o meu filho está fazendo, né? E aí volta a falar, medo do que eu fiz quando eu era adolescente, né? Como é que eu posso compartilhar com ele esse medo, né? Como é que eu posso compartilhar com ele essa experiência que eu tive, né? Esse medo que eu tenho ainda hoje,
negociando com ele uma nova estratégia para que nós dois juntos possamos funcionar de uma maneira agradável para nós dois, tá? Entender que a gente precisa deixar, e aí eu fiz aqui, na verdade isso daqui é um recurso do meu consultório, tá? O quanto que o potinho de a conta corrente emocional dos nossos filhos está sendo nutrida pela gente, né? Quanto que essa conta corrente tá cheia, como tá aqui o meu potinho, ou está vazia, tá? Porque os problemas sempre vão existir, gente. Então, é importante que a gente tenha a nossa conta corrente emocional cheia, porque quando as retiradas acontecerem, então vamos dizer assim, eu retirei aqui um problema, enfim, a gente teve uma situação e aí eu retirei, vamos dizer que eu tenha feito uma retirada nessa minha conta corrente emocional. Só que se eu tenho 10 mil reais numa conta e eu tiro R$ 1, isso faz muita diferença? Não, né? Porque a minha conta corrente tá cheia, tá? Que nem aqui das bolinhas. Então, se eu tiro uma bolinha, isso não vai fazer muita diferença. Se eu tive um problema que eu vou ter muito problema, vou ter, né, problemas, isso não dificulta na nossa relação, porque a nossa conta corrente tá cheia. A conta corrente desse adolescente tá cheia, tá? Então, assim, então vamos lá, vamos modelar um modelo de frase, tá? Para a gente poder fazer esse vocabulário verbal. Então, assim, por exemplo, eu me sinto, tá? A gente fala o sentimento, por quê? E aí, qual é a situação? E o que eu gostaria, tá? E aí eu faço um pedido. Por exemplo, eu me sinto com medo porque você fica até tarde na internet e eu gostaria que você ficasse mais tempo com a família, tá? Então, a gente fazendo isso, a gente também modela os nossos filhos a terem essa linguagem também, tá? Então, os adolescentes se sentem melhor quando eles estão ouvidos, incluídos nas resoluções que dizem respeito à vida deles, que eles afetam, tá? Então, os pais fuçam, por exemplo, as coisas, pois não conseguem perguntar em busca de informação e provocam assim a desconfiança e o distanciamento. Então, como a gente não tem mais a confiança desse adolescente, a gente precisa fuçar, e aí eu coloco para outras situações, né? Situação de relacionamento também a dois, né? Tanto de coisas que a gente vê aí, marido e esposa fuçando um do outro, porque não tem mais essa confiança, e eu preciso fazer dessa forma, preciso, né? E porque eu não tenho mais essa possibilidade, eu não tenho mais a confiança de que eu possa perguntar para ser respondido, tá? E aí eu provoco, na verdade, mais desconfiança e mais distanciamento, tá? Então, assim, nessa questão da disciplina positiva, da psicologia positiva, a gente entende que os erros são excelentes, né? Excelentes oportunidades de aprendizado, e faz com que a gente possa se reconectar. Então, como é que a gente pode, na verdade, se reconectar quando a gente tem um erro, né? Quando a gente erra, quando nós, os pais, erramos, tá? Então, tem 4 situações, tá? Os 4 R's da reparação dos erros, tá? Desses pais. Então, reparando críticas e sermões, né? Que fazem barreira nessa comunicação. Então, o primeiro R é reconhecer, tá? Eu errei, gente. Quanto que isso é importante, né? A gente se sente... mamãe. Oi, mãe, tudo bem? Então, a gente sente que não pode pedir desculpas, né? A gente tem uma educação tradicional que entende que pai é pai, filho é filho, existe uma hierarquia e não, nessa relação não existe se pedir desculpas, tá? Mas a gente admitir que errou, a gente reconhecer que errou, faz com que a gente consiga se reconectar com esse filho, esse filho como a gente realmente é dentro das nossas vulnerabilidades e dificuldades. Segundo R, tá? Responsabilizar-se, tá? O que eu fiz
que contribuiu para o problema que a gente está tendo agora, tá? Entender o que eu fiz que contribuiu para o problema que a gente está tendo. Muitos dos pais entendem que o problema é do filho isolado, eu não tenho problema nenhum, o problema é o meu filho. Não, muitas das vezes a gente elicia, a gente faz com que esse filho, esse adolescente tenha alguma dificuldade, algum problema, né? Então, se responsabilizar e entender o que a gente fez que contribuiu para esse problema, tá? 3. Reconciliação. Pedir desculpas. E aí, gente, pedir desculpas perde autoridade? Conta pra mim, o que vocês acham? Pedir desculpas perde autoridade? A gente tá aqui no finalzinho, tá? O que vocês acham? Mãe, o que você acha? Pedir desculpas perde autoridade? Olha, eu vou mandar esse vídeo pra minha paciente, pra mãe do paciente meu, e espero que ela faça bom uso desse videozinho, e aí eu tô aproveitando e dividindo com vocês. Vivi, não perde autoridade. Não, realmente, amiga, não perde autoridade. Quando a gente pede desculpas, Fabi, não, exatamente. Fabi é a irmã da Vivi, não é? É, né? Então, quando a gente pede desculpas, a gente mostra a nossa humanidade, tá? E provoca uma conexão mais profunda com esse filho, com esse adolescente, justamente por a gente mostrar a nossa vulnerabilidade. Ninguém aqui é pai ou mãe maravilha, tá? Fabié, né? A irmã da Vivi. Então, assim, ninguém aqui é pai ou mãe maravilha, ninguém aqui é pai ou mãe que prevê futuro, enfim, a gente é humano, tá? Então a gente erra e a gente pede desculpas, mostra que a gente também é frágil, que a gente também tem vulnerabilidade, mas que a gente está disposto a melhorar, a ser a melhor versão da gente mesmo, e isso conecta, mostra para o nosso filho que o quanto o quanto que a gente é especial, na verdade, eu acredito nisso, tá? E o quarto é resolução. Então, se o adulto modela no adolescente a resolver os problemas, né, ele fica mais disponível, tá? Então, a gente trabalha juntos numa resolução que seja satisfatória para os dois. Então, juntos, tá? A gente modela isso no adolescente, né? Como que a gente resolve os problemas e juntos a gente encontra uma solução que seja boa, satisfatória para mim, né? Enquanto mãe, família e para esse adolescente também, tá? Vamos lá. E aí a gente está finalizando, tá, gente? E aí, assim, é muito mais ouvir do que falar, tá? E quando os filhos se sentem ouvidos, eles ficam mais disponíveis para fazer da mesma forma, tá? Então, com essas duas frases eu termino hoje. Então, é muito mais ouvir do que falar. E quanto mais a gente escuta, né, os nossos filhos, mais disponíveis eles ficam para poder ouvirem e falarem e agirem da mesma forma com a gente, tá bom? Então, e aí eu vou finalizando, mandando um beijo para essa mãe que vai receber esse vídeo e todas as mães que também estão vendo aqui, estão recebendo esse vídeo, que vão ver depois, e dizer que a parentalidade encorajadora é possível, a gente consegue fazer. Não, ninguém disse que é fácil, volto a dizer, ninguém disse que é fácil, mas é possível. A gente vai ter recaídas, né? A gente vai ter momentos que a gente tá, enfim, num dia não tão bom assim, a gente vai ter recaídas, mas a gente volta, assim que recobra a consciência, a gente volta para esse modelo novo de encorajar e tratar os adolescentes de maneira gentil e firme, tá? Porque dessa forma é que tem funcionado, a gente tem gerado bons resultados e resultados positivos para as famílias, de uma forma geral, e tem sido realmente bem benéfico e salutar, tá? Para todas essas famílias que têm recebido dessa forma da disciplina positiva, entender isso e fazer dessa forma para educar os seus filhos. Tá, gente? Então, eu vou ficando por aqui, a gente já tá, né, passado de tempo. Obrigada por vocês terem participado, pessoal do Instagram, pessoal do Facebook.
Tipo uma conversa, errei por essas crenças, mas estou buscando a melhor para mim e para você. Isso, exatamente. Consegue responder antes de fechar? Sim, Aline, faz a sua pergunta que eu respondo para você, tá? Qual é a sua pergunta? Diz aí, pra gente poder, de repente, até fechar com a sua pergunta. Então, agradecer realmente a quem esteve aqui, a quem participou com a gente desse momento de oportunidade, essa oportunidade, né, da gente poder trocar e conversar sobre essa questão tão importante que é a educação dos filhos e como a gente conseguir dialogar com os adolescentes que são pessoas buscando uma... Ah, você já fez? Calma aí. Buscando uma personalidade, deixa eu ver. Ih, não apareceu aqui não. Acho que agora foi. Não apareceu não, amiga. Deixa eu ver aqui. Oi, Ana. Ana Paula Spala, tudo bem, amiga? Tudo bom? Não vi não, Aline, não encontrei. Então, assim, esses adolescentes que são pessoas em formação, personalidades em formação e que estão aí tão ávidos por informação, enfim. Importante a gente saber que os adolescentes perdem um terço dos receptores de serotonina e por isso aquele adolescente que você tinha, aquela criança que você tinha que era tão feliz e contente e começa a se colocar dentro do quarto, pode ser também por aí, tá? Vivi, é válido mostrar meus traumas. É válido mostrar meus traumas e pedir desculpa ou fica doido? É válido mostrar meus traumas e pedir desculpas, tá? Respondendo... foi essa a pergunta dela? Tá, beleza. Tá, é válido mostrar os nossos traumas, conversar com eles sobre o que causou a nossa dor, como é que foi essa infância. É claro, de uma maneira que eles possam entender, né? Do tamanho, a informação tem que ser do tamanho deles, tá, gente? Também não adianta dar uma informação grandona que eles não vão conseguir entender. Então, uma informação que eles consigam entender, tá? Então, assim, é válido falar dos nossos traumas, sim, explicando para eles de uma forma, né, que eles possam entender de como foi essa nossa infância. E isso não falo só pros nossos filhos, pros nossos maridos também, tá? Que o casamento é uma oportunidade, é mais uma oportunidade da gente ser melhor, tá? Então, assim, pro marido também, enfim, pra esposa também, a gente explicar como foi essa infância, como aconteceu, tá? Por isso que você tem o sentimento tal, tá? Porque existem sentimentos, emoções que são vulneráveis e emoções reativas, tá? Emoções vulneráveis são tristeza, medo, esse tipo de situação, de sentimento faz com que os outros se conectem com você, tenham empatia. Raiva, quando você reage com raiva a uma situação, raiva, abandono, desprezo, você elicia nas outras pessoas uma emoção reativa e aí você continua brigas e fomenta problemas porque você simplesmente não mostrou a sua vulnerabilidade, qual era a emoção que estava por trás realmente daquilo, a sua emoção vulnerável e explicando para a pessoa como que tudo aquilo aconteceu, ela tem muito mais possibilidade de se colocar no seu lugar e agir com empatia com você, tá? Então, gente, como assim? Se vocês quiserem mandar perguntas, pode mandar por aqui que eu respondo num outro vídeo. É porque o nosso vídeo realmente está muito grande, tá? E aí eu vou terminar por aqui, desejando a vocês mais uma vez um grande dia, agradecendo pelo momento em que a gente passou junto aqui e dizer que a gente vai fazer outras lives como essa. Qual a diferença de emoção e sentimento? O sentimento vira emoção ou vice-versa? Emoção é o que você sente quando acontece alguma coisa. A raiva vem atrás de alguma emoção? Sim, vamos lá. Muitas das vezes por trás da raiva tem medo. Muitas das vezes, que aí é uma emoção vulnerável. Muitas das vezes atrás da raiva tem tristeza, que aí é uma emoção vulnerável, tá?
E aí a emoção é aquilo que você sente de acordo com uma situação, tá? Sentimento é o que você vai tendo com o tempo, você vai tendo com o tempo de acordo com o que você vai vivendo, você vai experimentando sentimentos. Emoção é uma coisa que você não consegue parar, você não consegue reter. O sentimento você pode modificar, tá? Emoção, ela é genuína, ela acontece, você não consegue modificar uma emoção. Quando você sente felicidade, você sente felicidade, tá? O sentimento você consegue modificar, você consegue passar de uma raiva para uma tristeza, você consegue modificar de uma raiva para um medo, tá? Então, assim, tem essa diferença de emoção para sentimento. Geralmente, emoção é como um raio, né? Que acontece. E um sentimento é uma coisa que vem acontecendo de vez em quando. Vem acontecendo e que você tem como fazer modificações nisso que você está sentindo. Entendeu? Emoção caiu a pedra no pé, sentir emoção, entendeu? E o sentimento é aquilo que vem acontecendo e que você tem possibilidade de modificar de acordo com as suas crenças, com o que você está vivendo, com a relação que você está tendo, tá? Então, gente, beijo. Qualquer coisa podem mandar as perguntas por aqui que a gente vai respondendo, tá? Fiquem com Deus, gratidão imensa por vocês terem ficado esse tempo todo com a gente, tá? Felicidade imensa e fiquem com Deus. Agora eu vou fechar essa live para poder mandar pra mãe do meu paciente, tá? Beijo, pessoal do Facebook. Beijo, pessoal do Instagram. Fiquem com Deus. Estamos aí. Tchau, tchau.